pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre um fórum que aconteceu hoje relacionado aí às relações de trabalho no campo. Para eu falar um pouco mais sobre esse fórum realizado lá em Sertãozinho, São Paulo, eu converso agora ao vivo com o Almir Torcato, ele que é gestor corporativo da Canoeste. A Canoeste, que é a Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo. Almir, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando um pouco mais então sobre o que foi discutido hoje nesse fórum, Almir, que acabou, né, de terminar, aconteceu na manhã de hoje, desta terça-feira, em Sertãozinho, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente do que foi discutido por aí, né? Muitos estiveram presentes, muitos associados de vocês estiveram presentes, mas acho que é importante a gente comentar um pouco mais para nossa audiência o que foi falado por aí. Bom, nós temos como premissa básica a transferência de conhecimento e trazer em tela assuntos que são dores do setor, né? É natural que às vezes em algumas notícias acabam sendo tendo um aspecto até às vezes sensacionalista nesse sentido sobre questões das relações de trabalho no campo. E como associação, como Canoeste, nós temos o compromisso não só de passar essas informações, mas também discutir com partes interessadas que queiram de verdade construir uma agenda em relação a isso. Então, o nosso fórum ele começou falando com uma palestra do desembargador Dr. Samuel, do Tribunal, né, Regional do Trabalho. Depois, nós passamos por uma palestra que apresentou nosso programa de certificação. Nosso programa chama CEMEIA, e o CEMEIA, na verdade, abordou pontos estratégicos de alguns critérios objetivos sobre certificação, melhorias nas condições de trabalho no campo, social, ambiental e o que envolve todas essas questões de ESG. E depois nós tivemos uma palestra com o fiscal de trabalho do MTE, o seu Fernando, né? E aí ele pontuou algumas questões sobre o que às vezes encontra no campo, o que pode dar conflito e tudo mais. Eu acho que, e aí, seguido disso, nós encaminhamos para uma mesa de debate, né? E nesse debate nós podemos, de maneira construtiva, criar uma pauta, uma agenda, né? Falar das dificuldades, mas também não só das dificuldades, fazer com que o setor nos ouça, né, a sociedade nos ouça, o tribunal nos ouça, o Ministério do Trabalho nos ouça sobre tudo aquilo que está sendo feito frente a essa questão de regularização social, ambiental, econômica que envolve o programa CEMEIA e toda a cadeia, né? A Canoeste tem um programa de certificação que aborda esse tema. Outras associações têm outros programas também, mas a gente acredita, sim, que essa é uma condição necessária para todos os atores envolvidos terem de verdade um foco, né? Porque às vezes a responsabilidade está além. Às vezes eu contrato um prestador de serviço, mas aquele prestador de serviço não segue as normas como a gente preconiza, né? E aí a gente acaba sendo, de certa forma, responsabilizado
com razão, sem razão, não estamos aqui no mérito para discutir essa questão, mas às vezes a gente acaba tendo alguns conflitos aí nesse ponto. E como este ponto, na verdade, como a gente pode mitigar determinados riscos nessa condição, né? E aí a discussão foi longa, nossa, falamos desde questões econômicas até questões importantes sobre valores éticos, morais e tudo mais. Almir, momentos como esse são importantes, eu imagino, queria saber a sua opinião, para que a gente que trabalha, né, no agronegócio, para que a gente consiga discutir questões de gargalos que a gente sabe que são pontuais, mas que no geral a gente tem sim no agronegócio uma atenção muito especial voltada para essas questões no campo, né? Tanto é que vocês realizaram esse evento que, né, teve diversas pessoas participando, diversos produtores e representantes de empresas. Comenta um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que mais do que isso, eu acho que mostra talvez a seriedade, né? E também a Claro. coragem. Eu acho que a coragem também é um ponto, porque não adianta você ouvir determinados assuntos e também não ter uma agenda positiva, né? Eu acho que é importante a sociedade entender o processo, entender a evolução do sistema, né? E entender as condições hoje existentes, né? As dificuldades também e as responsabilidades que nós temos, e nós temos que de verdade auxiliar todos os produtores para que eles se atentem a determinados pontos. Eu acho que nós também somos parceiros, né? E encarar essa parceria na cadeia sucroenergética como um todo, porque às vezes a gente separa muito a questão de produtor, separa muito a questão de indústria, separa muito a indústria de base, e no final a gente tem que entender que a cadeia ela é a mesma, né? E aí às vezes a gente quer determinado serviço, isso eu falo não só como prestador, né? Mas se a gente encara a cadeia como um todo. O ser humano, nós, empreendedores, a gente precisa ser alimentado com um trem que chama margem, né? E quando nós não temos margem, a gente faz tudo para gastar menos. E quando, na verdade, a matéria-prima ela é reconhecida por determinado valor que ela tem, todo mundo entenda a distribuição de renda no contexto, seja desde a parte agrícola, que tem esse reconhecimento, a parte de prestação de serviço possa repassar esse reconhecimento, o empregador possa passar esse reconhecimento, cria-se uma cadeia ética e sustentável nesse ponto. E isso faz com que a sociedade venha, de certa maneira, cobrando isso e, na verdade, monetizando isso de outras formas. Monetizando de que forma? Monetizando através de um certificado de boas práticas, onde você consegue, de certa forma, vender esses créditos e ter uma receita extra. Isso faz com que o produtor seja, de certa maneira, também tenham condições econômicas para fazer frente às necessidades, às demandas que se tem. Então, são critérios bastante objetivos que eu acho que a sociedade ela vem se construindo e vem criando esse conceito. O que às vezes nos choca é que, assim, no geral, grande parte do setor produtivo como um todo, a gente, na verdade, repudia determinadas ações que às vezes a gente vê em alguns aspectos muito extremos. E, na verdade, não tem como falar. Às vezes, se é notícia, porque às vezes aconteceu de fato. Só que eu não sei o quanto isso é uma realidade, né? Ou se são questões pontuais. Mas longe disso, acho que não é esse ponto. A gente tem esse aspecto midiático, que é importante a gente entender o processo, né? E, na verdade, o inaceitável é um. Um não é aceitável, zero é o ideal, né? Mas quando às vezes a gente pega um ou outro, às vezes a gente tenta às vezes a gente fica com uma impressão que é o sistema, e na verdade é importante provar como os produtores rurais, as associações, as unidades industriais, elas estão trabalhando sim em consonância para que essas relações de trabalho sejam cada vez mais normatizadas, mais éticas, mais justas, né? E que a gente tenha cada vez menos embrólios desse tipo. Então, acho que o fórum ele foi muito feliz.
Ele foi muito feliz porque na construção dele foram criando frentes, né, de a gente trazer exatamente a visão do tribunal. Aí você vê a visão do fiscal. Aí você vê a visão da Canoeste, dos produtores, ou seja, todo mundo conseguiu entender que a dor de cada um é legítima, né? A nossa é legítima, o tribunal também é legítimo no que ele tem que cobrar, o fiscal também é legítimo no que ele está cobrando, o que a gente pode fazer não precisa discutir. A gente precisa entender que a gente está nessa salada aí e todo mundo tem que se dar bem e perceber de verdade que a legitimidade é fato. Mas vamos junto construir uma agenda positiva para poder melhorar esse processo e melhorar também o desenvolvimento da cadeia, que acho que é para isso que a gente está aqui. Com certeza. E Almir, queria saber se vocês já planejam uma segunda edição desse fórum e também de outros temas que chamam, é claro, a atenção dos associados de vocês, né? Porque também é o papel, de alguma forma, da Canoeste É, fornecer informações, né? eu acho que assim, a Canoeste, acho que a gente deu uma boa reformulada nos últimos anos, a gente está trabalhando alguns espectros de agenda positiva. A agenda positiva que eu falo é uma agenda de discussão proposital, né? Não é um assunto leviano. Então, nós temos sim agendas positivas durante o ano. Então, nós já tivemos a agenda de sustentabilidade, nós já tivemos uma agenda voltada da questão da nossa biofábrica, que envolve também uma métrica relevante sobre a diminuição de químicos por hectare. Nós pegamos a agenda, agora, esse último fórum teve uma agenda de relações de trabalho no campo. Tudo que for demanda ou dor do setor, nós vamos trabalhar, e acho que esse é a premissa básica da associação, né? Está no nosso papel, a gente não pode se furtar dessa responsabilidade de trazer essa construção de cadeia e trazer essa construção de parâmetro, de pauta positiva, né? Se vai ter outra discussão de fórum, assim, foi um sucesso, a gente ficou muito realizado com o sucesso do evento, os feedbacks foram muito importantes e interessantes. Se vai ter outra sobre relações de trabalho, talvez a gente vá encarar a demanda na medida do possível. É natural. Aqui no início de safra, talvez as fiscalizações aumentem. Vamos ver como vai ser a demanda em relação a isso. Se precisar falar de novo e tocar na ferida, vamos junto. Pode ser que tenha, sim. Mas assim, a gente trabalha muito em relação às demandas do setor e às dores que precisam ser trabalhadas, né? Essa é uma dor identificada no nosso programa de certificação. Foi uma dor identificada também com o próprio Ministério do Trabalho, que nos propôs um trabalho de conscientização. Eu achei importante isso, né? Essa conversa pontual, produtiva, e a gente fez. Agora, no futuro, a gente vai dar uma avaliada aí para ver quais serão as novas demandas. Se tiver de trabalhista, a gente faz de novo. Certo. E claro, de outros temas também, né, que chamam a atenção dos associados de vocês e que são importantes serem discutidos. Bom, eu queria falar também de um outro tópico que vocês falaram aí hoje, né, durante o fórum, que é a questão do programa Semeia, né? Você falou um pouco mais da agenda positiva de vocês, né? E esse é um programa de desenvolvimento sustentável em estratégia coletiva e um programa que eu imagino que seja de muita alegria para vocês aí da Canoeste. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse programa e o que foi discutido. O programa é uma construção, né? A Canoeste ela tem uma visão de frente de trabalho na demanda do produtor associado bastante significativa. Nós trabalhamos em diversas áreas, né? E aí, quando a gente trabalha o planejamento estratégico da associação, a gente vai trabalhando as dores que se tem, né? E dentro dessas dores, a gente vai criando soluções internas onde nossos associados possam ser direcionados e conseguir o êxito naquilo que a gente coloca no nosso planejamento estratégico. Bom, seguido disso, há alguns anos, a questão ambiental, eu posso dizer em torno de 10 anos, a questão ambiental ela passou a ser uma demanda muito frequente dos produtores em geral, obviamente, de cana principalmente, em relação às queimadas e tudo mais. E aí nós começamos, na época, a estruturar um trabalho voltado para o desenvolvimento de sustentabilidade. Inicialmente, muito timidamente, a gente começou a focar bastante na questão ambiental, que era uma dor significativa do setor, envolvia as questões de queimadas, envolvia outras questões que precisavam ser trabalhadas em relação a isso. E aí, nosso departamento ambiental ficou muito robusto nesse ponto, né? E como o departamento ambiental maduro,
né, a questão de sustentabilidade vindo numa nova proposta de trabalho, inclusive agora numa proposta de remuneração de créditos de boas práticas de certificação. Há 3 anos, 2 anos mais ou menos, nós redirecionamos esse nicho para o programa de sustentabilidade. Por quê? A Canoeste em si, ela já atinge bastante os critérios de sustentabilidade exigidos para que o produtor consiga a certificação. E aí nós lançamos o programa Semeia. Eu nem sou, talvez, a melhor pessoa para falar do programa Semeia, porque eu trabalho na gestão corporativa da associação. Eu trabalho na estratégia, né? Mas o programa Semeia, em linhas gerais, ele trabalha critérios bastante significativos que o produtor precisa cumprir para conseguir a certificação. Certificação feita, certificação concluída, ele passa a fazer parte de um hall de produtores, de toneladas de cana que a gente consegue garantir que esse produto passou por um processo de boas práticas para que ele for produzido, né? Para que ele fosse produzido. E esses créditos eles são comercializados numa plataforma internacional, onde investidores que investem no meio ambiente acabam comprando esses créditos e, na verdade, esse crédito acaba retornando para o produtor de acordo com essa cota parte nesse projeto. E aí, o que acontece? O programa Semeia, ele vem num propósito de adequação praticamente de 100% dos associados da associação como um todo, né? Só que no programa ele tem alguns patamares, alguns, algumas faixas, se assim a gente pode dizer. Nosso trabalho, ele é bastante plural. Então, nós temos associados pequenos, médios, grandes, nós temos aí 2.000 associados. O nosso universo ele é muito significativo. E aí, onde pega isso? É fazer um desenvolvimento para que atenda cada associado diante da sua necessidade. Então, por exemplo, como toda a parte de prestação de serviço está aqui dentro, isso faz com que os produtores tenham acesso não só à orientação, eles acabam tendo acesso, inclusive, à solução. Então, por exemplo, quando a gente começa a fazer o checklist do determinado produtor, então o Jonathan vem aqui e a gente vai começar a fazer análise para poder certificá-lo, a gente identifica, por exemplo, que ele precisa fazer outorga d'água. Então tá, eu não vou falar para o Jonathan, olha, você vai procurar um técnico para regularizar a sua questão de água da sua propriedade agrícola. Não, o nosso técnico, na verdade, vai pegar o grupo e vai falar assim, eu preciso regularizar 12 outorgas d'água. E aí ele pega lá e já faz a inclusão de 12 processos de uma vez. Ah, vamos acertar na questão de contratos de prestação de serviço. Então, o jurídico vem, pega esse grupo, analisa todos os grupos de uma vez, né, todos os produtores de uma vez, e já regulariza todos os contratos. E isso faz com que nós consigamos êxito nesse sentido de agilidade nas mudanças para que esses critérios sejam atingidos como se fosse um ok ali, né, como check. E aí, o CMEIA vem como um processo de conscientização. Então, no programa, nós temos pessoas que estão andando de carro, outras estão andando de helicóptero, outras estão andando de avião, e outras, na verdade, já chegaram no lugar que precisavam chegar e passou pela certificação. Então, por exemplo, esse pessoal que já chegou na certificação, eles já chegaram no local ideal. Então, na semana passada, na semana retrasada, a gente passou pela uma semana intensa de auditoria. Então, visitou as propriedades agrícolas, alinhou todas as condições de trabalho, contratos, pagamentos, questão de insumos, diversos critérios que envolvem as boas práticas aqui. Como eu disse, estou falando no aspecto de gestão, tá? Talvez a melhor pessoa para falar do programa CMEIA seria o Fábio, que é o que coordena esses critérios e também esses indicadores. Mas eles chegaram, né? Então, provavelmente, a certificação deles devam acontecer agora, aproximadamente, dentro de uns 15 dias deve sair o certificado. E, querendo ou não, já foi aí nessa tacada 1.200.000 toneladas certificadas, né? E aí agora a gente abre outra chamada. Abre outra chamada, já tem mais ou menos um grupo interessado para começar a partir de janeiro agora o processinho para poder conseguir atingir esses critérios de certificação, que provavelmente no final de 2024 vai passar por que a gente passou há 2 semanas atrás para conseguir a certificação e somar no grupo, né? E assim a gente vai construindo a transformação da cadeia que a gente espera. A gente espera sim que a Canoeste tenha, se não a integralidade, a maior parte da cana dos seus associados certificados. Eu acho que isso é uma métrica que a gente tem aqui. E partindo desse pressuposto, a gente tem um programa de desenvolvimento ao longo do tempo aí, que a gente tem que seguir.
Certo, Almir. Olha, obrigado pelas suas informações, por atualizar a gente sobre esse fórum que aconteceu por aí hoje e todas as informações. Sempre que tiver novidades da Canoeste, chama a gente por aqui, tá bom? Ah, aí você conversa com a nossa assessoria que ela manda bem nisso aí. Com certeza. Obrigado, viu, Almir? Um abraço, obrigado, até mais, tchau, tchau. E obrigado também para Andréia, que é assessora da Canoeste. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho tem mais informações ao vivo para vocês. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.